Para quem tá chegando aí, agradecer quem participou da live lá, uma audiência muito legal. Um abraço pro Lorik aí que se inscreveu aí, ó, 2 meses com a gente, numa sequência de um mês agora. Tá na Traquinas, então você tá melhor que eu. Tô no arroz com frango. Ei, a cara do Abel, hein? Será que a coletiva é boa? Vamos puxar aqui. Bom, eu não vi nada de polêmica sendo postada. Queira ou não queira, né? Parece que não, mas é um pós-clássico, né? É um pós-clássico, né? Então, assim, é doideira isso, né? O Manga abordou falando sobre como ele se sente jogando contra o Santos, né? Mas é um clássico, né? É um clássico, né? Às vezes não parece, mas é. Vamos ver a coletiva e bora. Eu acho que tem parecido muito mais pro lado santista. Não sei nem como é que o lado santista ainda enxerga um Palmeiras e Santos. Vou passar nos canais hoje pra ver como é que tá. Depois. Vamos lá. Uma vitória que coloca o Palmeiras a 3 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo. Eu queria que você fizesse uma análise desta partida contra o Santos. No primeiro tempo que o Palmeiras teve oportunidades, o zagueiro do Santos tirou a bola de cima da linha. E no segundo tempo, o Vitor Roque conseguiu com 2 gols dar mais 3 pontos para o Palmeiras. Como que você analisa esse triunfo? Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que a primeira e a segunda parte foram muito semelhantes. A diferença é que na segunda parte conseguimos ser efetivos e traduzir o nosso caudal ofensivo em golos. É verdade que na primeira parte tivemos duas situações de transição do nosso adversário em que fizemos más abordagens, no sentido de não acompanhar os movimentos nas marcações do nosso adversário, e podia-nos ter saído caro quando as nossas tarefas nesse aspecto estão muito bem definidas. Acho que na primeira parte foi nisso que nós pecamos no momento em que não conseguimos finalizar e demos transições ao nosso adversário. Estávamos posicionados, mas não estávamos a fazer os movimentos corretos. E infelizmente, em função de todas as oportunidades que nós criamos, acabamos por não conseguir fazer nenhum. Ao intervalo, que eu disse aos jogadores foi que tínhamos que manter o mesmo ritmo, a mesma toada. Fiz primeiro pequenas correções de posicionamento, e acho que a equipa teve muito bem, os que iniciaram, depois os que entraram, uma equipa sempre a meter energia no jogo, sempre à procura de fazer golos, e acho que é uma vitória inteiramente justa para aquilo que fizemos nos 90 minutos. Abel, boa noite. Zé Henrique, Olá. Rádio Energia 97. No poker a gente fala all-in, né? Parece que você sentiu ali no momento do jogo que poderia abrir mais o time, sacando Emiliano Martinez, colocando o Felipe Anderson, colocando o Alan e deixando o seu meio-campo com mais qualidade para quando roubar essa bola, ter essa transição e essa qualidade no passe, onde o Veiga, né, faz esse passe e o Flaco, que na minha opinião até tentou muitas vezes, né, mas tomou decisões precipitadas na primeira etapa, acerta o passe para o companheiro fazer o gol. É isso mesmo que você tentou? Você foi meio que pro tudo ou nada? Isso foi treinado verdade, ou foi situação de jogo? Foi treinado ontem, o Veiga já sabia que podia entrar para a posição de 8. Aliás, ele treinou juntamente com o Andrés, aqui no treino que fizemos no Allianz Parque. Eu raramente ou dificilmente faço alguma coisa no jogo que não tenha feito no treino. Não sou treinador de... eu penso que, eu acho que... Não, eu treino, preparo os cenários que podem acontecer, e esse era um dos cenários. E a verdade é que o Veiga me surpreendeu, sobretudo naquilo que tinha a ver depois com as tarefas defensivas, e foi atrás e recuperou a bola. Depois reforçámos o meio porque só estávamos com o... Só um pitaco rápido. Na primeira bola que o Veiga entrou pela ponta esquerda ali, né? Na ala esquerda, fechando a lateral, ele roubou uma bola. E foi o nosso assunto da live de intervalo sobre o Andrés, né? É onde o Andrés talvez há um ajuste na posição em jogos que nos atacam, né? O Abel cita, vou falar real para vocês. Vocês que estão aqui na live entendem da recomposição defensiva de uma equipe que joga no 4-4-2? O básico é as duas linhas de quatro, quando faz na 4-5-1 volta um jogador a mais, normalmente é o segundo atacante. Mas na equipe do Palmeiras, quando a gente... Eu queria entender um pouco mais da recomposição defensiva, eu não entendo muito, porque é uma situação para a gente observar sem bola, quando dispara os zagueiros para a área, às vezes o Abel faz isso em alguns jogos, Gustavo Gomes sai, vai o Murilo, às vezes o Fux.
E a gente consegue fazer muito bem essa recomposição. E hoje ele falou que por 2 oportunidades não foi feito. E eu, sinceramente, não é meu forte ver o jogo sem bola. Eu tenho dificuldade, sinceramente, tenho dificuldade. E a verdade é que no primeiro tempo o Santos encaixou contra-golpe. Pra mim, foi encaixado pelo passe do Robinho Júnior de letra, que surpreendeu totalmente a recomposição. O passe dele quebrou toda a expectativa da marcação ali. Mas aí, pós-passe, eu já não sei qual que é a movimentação que os atletas fazem sem bola. Porque aí, com certeza, não é somente o lateral sai dali, corre para trás, o outro para trás. Existe, obviamente, algo treinado para encurtar o campo, né? E essa parada eu falo pra vocês, eu tenho muita dificuldade de ver no futebol. Eu só consigo ver depois. Na hora do jogo ali, eu sinceramente não percebo muito, não. E só que uma das jogadas do Santos foi essa quebra de expectativa de uma jogada diferente. Ele achou um recurso ali, desse recurso saiu o contra-golpe do Santos. Bom, aqui não tem like, mas quem tá vindo do YouTube, agradeço aí que a gente subiu mais 100 seguidores aí, foi para 21,2 mil. Peço para quem puder, tem um coraçãozinho aí embaixo provavelmente que é só para seguir, não é like. Isso ajuda. E a galera do YouTube que tá vendo depois, aqui sim pedir o like de vocês aí que ajuda também a distribuir. Lembrando, o próximo jogo contra o Santos, que aí não vai ser mais em casa, na Vila Belmiro, a gente vai ter de volta um pós-jogo aqui no Insta Verde TV. Isso vai ajudar o canal a continuar crescendo, então peço o apoio de vocês, até porque no Insta Verde a gente tem o dobro de inscritos do Não Importa e eu tô trazendo para cá de volta os pós-jogos, então conto com vocês, puder divulgar, curtir, seguir, isso tudo ajuda muito. O Andreas e o Veiga, e com os dois centroavantes na frente, depois reforçamos ali um bocadinho o meio para nos dar mais conforto, porque não tínhamos um 5 de equilíbrio, mas acho que tiveram todos muito bem quando eu puxei o Alá para dentro. Fizemos ali uma estrutura de três médios ou 3 volantes, como vocês chamam aqui, com o Andreas mais centralizado, o Veiga a sair na centro-esquerda e o Alá a sair na centro-direita. Mas sim, estava no plano, se nós não tivéssemos a ganhar, o Veiga poderia entrar para aquela posição para nos dar outra criatividade e dê-nos as duas coisas que eu acho que nós precisávamos, dê-nos para a frente, até pelo passe brilhante que fez para o Vitor Roque e nas tarefas defensivas também. Vi o Lopes um bocadinho triste no final porque não fez golo, mas achei que fez um belo jogo e adorei a forma como ele ganhou a bola, que é isso que eu lhe falo muitas vezes. Ele é um jogador que ele tem um potencial que enorme e às vezes é isso, tem que ganhar na raça, mostrar toda a sua qualidade, não só técnica, mas na raça, na vontade. E o golo do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha e realmente são esses jogadores que fazem a diferença, que não só são bons naquilo que tem a ver com as suas qualidades técnico-táticas, mas que demonstram também aquilo que é fundamental nos jogadores de hoje. Intensidade, qualidade, robustez física, força. E fiquei eu particularmente, disse-lhe isso no final, que fiquei, apesar de ele não ter feito nenhum golo, fiquei mais contente pelo golo que ele criou e que deu do que se ele tivesse feito um golo. Mas isso é só a minha opinião. É o jeito do treinador ver o futebol, né? É mais específico que o nosso. O Rodrigues falou aqui que hoje foi a primeira vez que o Andreas fez a saída de jogo que ele fazia no Flamengo, que ele gosta. Você não gosta, né? Não sei porquê. Ó, foi a primeira vez que o Andreas fez a saída de bola que fazia no Flamengo. Não gosto disso. Não sei por que aconteceu. Aconteceu porque não tem os 3 zagueiros. Então o papel dele é ir buscar. O Emiliano não se sente tão confortável em trabalhar no meio da zaga. Esse é o papel dele. Diferente de você, eu gosto. Eu sei que você vai falar pra mim, mas foi assim que ele falhou. Mas ele é treinado pra isso. O meia de ligação faz essa função, cara. Né? Então, assim, eu entendo que talvez você não goste dessa saída, dele trabalhando essa saída de jogo, mas eu já gosto. Eu acho que isso ganha algumas vantagens até na posse de bola e na construção de jogo. Então, particularmente, eu gosto. E se a gente analisar o lance que ele erra, não foi tanto. Eu acho uma saída de proteção, entendeu? Desde que bem executada, quando você tem os seus laterais abrindo mais, os seus zagueiros abrindo para passe, eu acho que se a equipe adversária quer marcar essa saída de 3 com o volante,
ela precisa descer mais para o nosso campo. Isso pode nos favorecer lá no Vitor Roque. Então essa saída vindo com o Andrés, eu acho ela positiva, tá? O Dloris, caramba, nome difícil, cara. Eu vou te chamar de Dioris, mano, que é mais fácil pra falar. Obrigado pela inscrição, Dloris. Ou Dioris, sei lá. Tamo junto, cara. Não consigo falar teu nome, não. Dloris. Cara, não sai, não. Deloris. Deloris, pronto. Dloris não sai, cara. Desculpa. Agradeço a inscrição aí. Tentei falar aí. Vamos ver se eu acertei seu nome. Prefiro Deloris. É mais fácil. Abel, boa noite, tudo bem? Essa reta final do Palmeiras na temporada, brigando em duas frentes, exige muito de um planejamento também, né? Encarar um jogo contra o Santos agora no Allianz Parque, até o jogo contra o Juventude também no último fim de semana, com esse espírito de decisão, como se fossem finais, porque depois você tem um Santos na Vila Belmiro que vai estar desfalcado dos jogadores convocados, tem um jogo contra o Grêmio numa semana de Libertadores antes da final que você também pode preservar, poupar alguns jogadores. Nesse contexto do planejamento que foi montado para uma reta final tão importante, qual é o tamanho dessa vitória, de você poder abrir 3 pontos agora em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado na tabela, 2 vitórias a mais, o tamanho de um resultado positivo como esse contra o Santos, considerando esse contexto todo? Entendo perfeitamente a tua pergunta, mas esta vitória só faz sentido porque ganhamos ao Juventude, conseguimos sacar aqui um empate em casa num Cruzeiro num momento muito difícil, portanto eu não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim, penso que este é um campeonato extremamente competitivo, penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. Como tu disseste bem, há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu o entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas, porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Será que temos que ajustar o calendário para igual a que seja o calendário europeu? Será que é isso que temos que fazer? Não sei, estou aqui, mas não é justo nem para nós nem para os outros. Não é justo. Não é justo. Mas pronto, temos que, como tu disseste bem, temos que jogar com aquilo que está a passar, mas acho que sinceramente devia ser algo de uma reflexão profunda e às vezes até um bocadinho vergonhoso quando me perguntam o que é que está a acontecer num momento difícil, numa reta final importantíssima, e nós a estarmos a ficar sem jogadores para as seleções. Alguma coisa está mal aqui. Não sei se é a nossa direção, se é a CBF, se é os treinadores, se é quem organiza, não sei, mas que não está bem, não está. Isto não existe em lado nenhum. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliani, da Web Rádio Verdão. Abel, eu queria puxar um pouco para a questão do mental. Mesmo depois de tudo que aconteceu contra a LDU no jogo de ida e contra o Flamengo pelo Brasileirão, o Palmeiras demonstra que consegue suportar muito bem todas as adversidades que aparecem. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como o Palmeiras é forte mental para as tarefas que já passaram e foram concluídas, e ainda para as tarefas que vêm pelo caminho até o final da temporada. Olha, eu já tenho idade suficiente e experiência suficiente para perceber que um campeonato e uma temporada é longa, tem altos e baixos, vamos sofrer, vamos ter momentos de euforia, vamos ter momentos de desânimo, vamos ter momentos de frustração, mas eu acho que há uma característica que para mim é o maior talento que qualquer um de nós pode ter em função da profissão que faz, que é a resiliência. É ser capaz de ser resiliente e entender que nem sempre as coisas na nossa vida nos vão correr como nós queremos, nem sempre no nosso trabalho as coisas vão sair como nós planeamos e como nós projetamos,
Mas acho que isso é o maior talento que nós podemos ter, é a capacidade de ser resiliente e continuar, a forçar, a ajustar as velas se for preciso para entrarmos no rumo certo, e mesmo quando estamos no rumo certo, obstáculos irão aparecer pela frente, manter a calma em momentos que parece que está toda a gente a criticar tudo o que está a passar, manter a calma quando a euforia está aí e está toda a gente eufórica, meter os pés no chão e dizer foram apenas 3 pontos, falta muito ainda. Portanto, a parte mental, ela não é só no futebol, ela é no futebol e na nossa vida. É nós estarmos focados naquilo que controlamos, é nós não estarmos preocupados. Tá vendo essa parte aqui, ó? Eu clipei Você sabe, tirando a rivalidade, vai acontecer muita coisa da gente ver vídeos de flamenguista ver vídeos do Palmeiras. Cara, o Fernando Gil falou disso hoje de uma forma muito inteligente. Muito inteligente. Vai sair um vídeo sobre isso, mas não vai ser no Insta Verde, vai ser aqui no Insta Verde, vai ser ou no NOQD. Vai ser no Esporte Alternativo sobre a gente não se preocupar com aquilo que a gente não controla. Assim, pra vocês entenderem rapidinho do que o Abel tá falando. Ele diz que tinha muita coisa aborrecendo ele, deixando ele chateado. Ele simplesmente listou essas coisas. Eu nunca fiz isso na minha vida. Por exemplo, tô chateado com uma situação. Listo. E abandono essas coisas, entendeu? Que é mais ou menos o que ele tá falando aí. E não é só no futebol. Achei muito inteligente, mano. A forma como ele abordou isso. Sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente não está performando, tá ligado? O jogador ou nós aqui. A gente faz ganchos aqui pra nossa vida. Por conta de não abrir mão. Entendeu? Então, foi sem querer eu entrei na live, ele tava bem aborrecido. E pior é as pessoas como reagiram depois, né? Porque todos nós temos esses motivos, mano. Todo mundo que tá aqui no chat, né? De planejar alguma coisa na nossa vida e sair do rumo, tá ligado? Do que a gente planejou e fracassar. E fracassar, de fato. Ou seja, chegar lá no final das contas, deu certo ou deu errado. Aí a gente olha assim, pô, algumas coisas deram certo, outras deram errado. Mas o ponto de vista da forma como ele abordou, quem quiser ver, foi no começo da live dele de hoje. Depois você sabe que a live vai pra aquilo lá, né? A live do Gil acaba indo pra uma parte do entretenimento muito, né? E aí já não. Já foge um pouquinho, né? Do que eu curto acompanhar. Mas vai lá pro lado do entretenimento. Mas quando ele abriu a live, ele falou isso. E eu tenho 35 anos, eu nunca fiz isso. Eu não tenho coragem. Isso daí é praticamente como se você olhasse no espelho, né? Você vai, pô, me incomoda dormir tarde, um exemplo. Me incomoda comer açúcar. Me incomoda, sei lá, gastar muito dinheiro com tal coisa. Me incomoda gastar quase R$ 1.000 de gasolina mês. Tem gente que deve gastar muito mais que isso, mas eu tô dando um exemplo. Na minha vida, acho que deve dar isso. E aí você fala, pô, o que eu vou abrir mão? Se eu não gastar 1.000 de gasolina, eu vou ter que andar parte do meu mês a pé. Tô preparado para andar a pé? Se eu dormir cedo, vou acordar mais cedo. Logo, não vou ter energia para ficar acordado até tarde. Será que eu tô disposto? Então, são várias coisinhas assim que eu acho que a gente vai empurrando e vai ficando pior lá na frente, né? Então, esse ponto aqui que ele tá falando de planejar as coisas elas darem errada, eu faço um link direto à forma como... Exato, mas aí você tem que mudar de país, né? E questão do café, eu acho que você vai pagar caro em muitos lugares do mundo, mas eu não pago 60 pau no café. Eu pago bem menos que isso. Talvez é a forma como você toma café. Eu pago 28, ele me dura o mês inteiro, só pra mim, né? Aí não sei se você compra pra você e pra sua família, mas eu individualizo aqui. A Thalita compra um, eu compro outro. Então, um exemplo, por exemplo, eu não gasto tudo isso no café, não. Gasto bem menos. Bem menos, porque é o jeito que eu tomo, eu não necessito gastar tudo isso, entendeu? Que você gasta. Então, um exemplo. Acho que há outras formas de você tomar o seu café pagando mais barato. Só não sei qual café que você toma, óbvio. O que é que o vizinho tem, o que é que o vizinho faz, o que é que o vizinho conseguiu. Porque às vezes Me incomoda pagar 50, 60 no azeite, por exemplo. Me incomoda no azeite. Muito. Muito. Aí sabe o que eu fiz? Troquei pelo óleo de coco. Sem medo. Pagando bem mais barato. Bem mais barato. Porque ele dura mais, eu uso bem menos. nós olhamos muito
para aquilo que os outros têm, aquilo que os outros conseguem, mas esquecemos de ver o processo que levaram a chegar, né? Nós só olhamos para as pessoas e muitas vezes esquecemos de ver o trajeto, o que é que levou as pessoas a chegar ao lugar que estão. E poucas pessoas pensam nisso. Portanto, eu acho que o lado mental não é só no futebol, é no futebol e na nossa vida, é uma das componentes, ou um dos fatores que nós temos de rendimento, não é o único. E quando estás equilibrado, técnica, tática, física e mentalmente, em harmonia contigo, em harmonia com aquilo que são os nossos princípios de grupo, é mais ou é menos difícil ultrapassar obstáculos, como ainda foi hoje o Santos, que nos criou dificuldades, mas como disse, isso é um trabalho que é diário, não é de hoje. Tudo o que se passou no passado com esta equipa, com as vossas perguntas, com as vossas críticas, com os vossos elogios, também nos ajuda e nos transforma, no sentido de saber que o equilíbrio será sempre e a resiliência estarão sempre no termo certo para seguirmos aquilo que é as nossas ambições e os nossos objetivos. Nem 24 horas, nem muita euforia, nem desânimo, equilíbrio, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Até nessa linha de processo que você falou, queria que você comentasse um pouco sobre o desenvolvimento do Vitor Roque, que agora, assim como o Flaco Lopes, vai ter a sua chance na sua seleção também, que hoje foi o cara da partida e que me parece que no início no Palmeiras era um cara que se destacava mais pela parte de briga, de entrega, e que hoje me parece que está num auge mais técnico também. Acho que a cavadinha, o gol de cavadinha resume um pouco isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa evolução dele. Obrigado. Sabem que eu tenho dificuldade em elogiar os meus jogadores, vocês sabem. Depois eles empolgam e depois... mas ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. E muitos de vocês ajudaram a ele ser o patinho feio. Se ele ouvisse e acreditasse em 90% do que vocês disseram aí, eu não digo vocês aqui. 90% do Vitor Roque não foi. Eu consigo provar pra vocês que não foi. Agora, de outros times, sim. Da mídia do Palmeiras, me desculpa. O Vitor Roque não teve crítica de 90%, não. Só de lunático. Só os lunáticos. Me desculpa. Entendeu? Não vou tratar o tema agora não, lendário. 1h50 da manhã já. Mas fica aí o registro do seu comentário. Do Vitor Roque só maluco, né? Só maluco. Tá louco, porque nossa, essa daí eu tô tranquilão. Eu falei pra vocês, eu só critico o Vitor Roque quando ele perder metade dos gols que o Rony perdia por jogo. Aí valia a pena falar alguma coisa. Ele, no começo, ele não tava tendo nem oportunidade, cara, de gol cara a cara e tal. E também ele tava numa outra função, né? Ainda não era a função que o Flaco e o Vitor Roque estavam jogando juntos. Daí foi mérito ter encontrado um equilíbrio pros dois, porque ajudou a performance dos dois, né? Jogar com os dois atacantes, né? Sobretudo os que estão lá em casa, porque vocês eu conheço, estão aqui quase todos os dias. Mas se ele ouvisse metade das baboseiras que muitos de vocês que estão aí sentados falaram, ele deixava de ser jogador. Foi dito mesmo, pelo Vitor Roque. Assim, no geral foi dito. Igual a gente falou da contagem do Mauro César, teve muita gente que falou de golpe do Tigrinho, usaram a questão do Tigrinho, que vocês sabem qual que é o Tigrinho, para golpe do Tigrinho, enfim. Então, assim, teve, né? Teve bastante crítica, sim, mas eu acho que não, a maioria do Vitor Roque, eu acho que a maioria veio de fora. Veio de fora pra dentro, não de dentro da torcida. Posso estar errado. Posso ter consumido menos o conteúdo crítico dele, mas eu acho que foi mais de fora da torcida do que de dentro. A sorte é que ele sabe quem é o treinador dele. A sorte é que o treinador dele sabe onde é que está, como é que funciona a dinâmica e cuidou dele. Lembram-se dos 50 quilos nas costas? O que nós fazemos melhor aqui é cuidar. É cuidar. E que se calhar é o que até sou melhor nisso. É cuidar. Portanto, o que estás a dizer resumidamente é o patinho feio que vira o cisne, e se calhar os mesmos que criticaram como criticaram agora estão a dizer que ele é o melhor jogador do mundo, não é? Isto é o que acontece. Portanto, para ele a mesma coisa. Gelo, calma, o caminho é este,
A consistência é esta, foi a seleção fruto do trabalho dele, porque ninguém faz as coisas, eu não corro por ele, eu não treino por ele. A coisa que eu faço, como educador, professor e treinador que sou, essa é a minha função. É ajudá-lo da melhor forma que eu conseguir, mas quem é o verdadeiro protagonista, quem faz acontecer, é ele. Portanto, o mérito todo do patinho feio que virou o cisne é completamente dele e nós demos-lhe o tempo para que as penas trocassem e que as pessoas ao longo do tempo fossem ver que realmente este jogador é mais do que aquilo que mostrou nos clubes onde esteve fora, porque seguramente que não teve o acompanhamento nem o cuidado que nós temos aqui. Mais uma pergunta sobre o Vitor, o Andreas. Alguém falou sobre isso, pô? Quem tem que estar... Esse trauma não é meu. Vocês estão preocupados o Andreas Pereira vindo fazer distribuição porque ele errou contra nós? Esse trauma não é meu, não. Esse trauma não é meu, não, pô. A gente bateu campeão. Você erra uma vez na vida, pode acontecer de novo, pessoal? Pode. O erro te gera aprendizado. O papel do volante é buscar a bola ali onde ele tá indo, gente. Pelo amor de Deus, velho. Imagina se o Pirlo ficasse preocupado. Eu já vi o Pirlo errar igualzinho o Andrés. Ele foi, não lembro o jogo que era, ele foi pegar uma bola na defesa, e ele foi dar um passe, ele não acertou a bola e caiu de bunda no chão. Por isso o Pirlo parou de fazer a distribuição de jogo. Esse trauma é dos caras, pô, não é nosso não. Bateu campeão. O trauma é deles, não é nosso. O Gerrard contra o Chelsea aí é a mesma coisa. Deve ter tido vários. Do mesmo jeito, então. Por isso ele parou de bater falta, ele parou de fazer distribuição de jogo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele errou, tá no passado, a gente bateu campeão e esse trauma é deles, não é nosso. Boa noite, Abel, tudo bom? Falando ainda de seleção, existe ainda alguma possibilidade ou uma tentativa do Palmeiras conseguir a liberação dos atletas convocados para a data FIFA ou não? Como é que é? Uma liberação dos atletas que foram convocados para suas respectivas seleções, ainda existe essa possibilidade da diretoria tentar? Não estou entendendo. Falando de seleção ainda, os Palmeiras teve muitos jogadores convocados. Vai ser... Mas pedir à seleção para liberar jogadores para não irem à seleção? Isso, o Palmeiras não faz isso. Não faz isso. O Palmeiras não é um clube que faça isso. Se há clubes que façam isso, vocês podem me ajudar. Mas o Palmeiras respeita muito aquilo que é a seleção nacional de todos. Os brasileiros, argentinos, todos. Todos. Da Europa, todos. Isso não é uma pergunta que tu a fizeste e por isso é que eu estava a dizer, não estou a entender. Que autoridade tenho eu ou que tenho o Palmeiras para pedir a selecionadores para desconvocar? Mas se isso existe, tens que dizer quem são os clubes que fazem isso. Oi, Abel. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de entender duas escolhas. Isso aqui é foda. Porque vocês nunca me viram pedir pra liberar. Lá no canal, o jogador... Cara, eu sempre falei, é parte do trabalho dos caras, velho. É a coroa, entendeu? Por mais que você fale assim, pô, tem jogador que não é tão nacionalista, não é tão patriota no Brasil. Eu tenho certeza que é uma honra para os argentinos servirem a Argentina, como foi pro Andrés, ó, pro Aníbal, pro Flaco. Tenho certeza que pros uruguaios também é. Tenho certeza que pro Richard Rios na Colômbia também era. Lembra que eu falei pra vocês? O cara ir pra lá, pra seleção brasileira e voltar pior, só diz o que é a seleção brasileira, filho. Só diz o que é a seleção brasileira. Às vezes o cara vai e nem joga. Entendeu? Claro que foi convocado o Aníbal anteriormente. Não foi convocado o Aníbal? Anteriormente? Ou eu tô ficando louco? Anteriormente foi, não foi? Ou foi pré-convocado? Foi, né? Ah, não. Tô falando anteriormente. Eu citei até o Richard Rios. Então, assim... O processo de seleção pros caras é importante, pô. É importante. O próprio Gustavo Gomes, vocês não viram o que representou pro Gustavo Gomes, pô? A seleção do Paraguai aí da Copa do Mundo? Você acha que isso fez mal pra ele? Como que ele vai se cuidar até o ano que vem? Como é que ele vai... Entendeu? Como é que ele vai se preparar até o ano que vem, sabe? Isso pra mim é positivo. Pra mim é positivo.
escolhas táticas para o jogo de hoje. Primeira entrada do Alan pelo lado direito no segundo tempo era algo que se esperava desde o início do jogo. Ele veio para a segunda etapa. E também nessa disputa entre Murilo e Fuchs no setor defensivo. Quais as valências de cada um que faz com que você escolha um ou outro a cada jogo? O que motiva a escolha em cada atleta? Obrigado. Boa pergunta. Olha, Murilo vinha com uma série de 6 ou 7 jogos seguidos. Já no último jogo, quando eu troquei uma boa parte da equipa, ele viu que era um dos que... Vamos voltar aí, ô Jack. Eu tô falando no sentido de convocação no geral. Nessa aqui eu nem sei quem foi convocado. Sei lá quem foi convocado. Não fui olhando isso. O que eu vi foi do Vitor Roque. E eu vejo quando o Palmeiras posta. O que eu tô dizendo é a representatividade do atleta ser convocado. Não é? Se ele tá sendo convocado, é que ele tá fazendo o trampo dele bem feito. Eu só tô falando que, tipo, é importante. A gente tem uma máxima aqui no Brasil e o cara volta pior. Tem por que o cara voltar pior? Por exemplo, o Lopes só ficou melhor. A seleção brasileira não é um bom exemplo. A CBF não é um bom exemplo pra gente tomar como base, de verdade. Não é um bom exemplo. Você levar jogador pra ele ficar no banco, melhor não levar. Se você tá testando uma Copa do Mundo, eu não tô nem falando agora com o Ancelotti, mas lá atrás o que foi feito com os jogadores do Palmeiras. O próprio Danilo, a seleção perdeu um time de colocar um cara daquele como titular, baita de um jogador. E lá pra ficar olhando, melhor não ir. Você já tem certeza sobre alguns atletas, você tem dúvida sobre outros. O que você tem que fazer? Você tem que achar um equilíbrio para aqueles jogadores que você tá testando pra Copa do Mundo, né? Qualquer seleção do mundo que tivesse Endrick e Vitor Roque, esses seriam os dois atacantes da Copa. Vinícius Júnior de um lado, Rodrigo do outro. Encaixa um volante e um meio de ligação nessa merda aí, coloca... E a defensiva aí preocupa também, mas é o menos. A gente fica, não, Neymar, não sei o quê. Pra mim seria isso. Entendeu? Você pode até... Se não quer levar o Vitor Roque e Endrick, então acha o lugar de Estevão. Acha o lugar de Estevão nisso que eu falei aí. Tá pronta a seleção. Do meio pra frente. Ia jogar, se não acredito, pensou ele, não acredito que o treinador me vai meter. Mas entendi que nós precisávamos de ter um líder também da defesa dentro do campo. Não só o Gomes, porque o Gomes não tinha ido porque estava lesionado. Mas ter o Murilo, que é um dos nossos líderes. É um jogador que sabe perfeitamente como é que funcionam as nossas dinâmicas. Nós estávamos com o Fuchs, e claro que eu podia jogar o Fuchs e o Bruno e o Micael, desculpa, mas eu olhei também para aquilo que são as lideranças da equipa e precisei e sabia que ele estava cansado no último jogo, apenas com dois dias de recuperação. Tenho a certeza que ele neste estava melhor, mas já tínhamos o Gomes de regresso, então optei por o Bruno poder jogar como jogou e total confiança também no Murilo, e ele sabe perfeitamente porque é que ficou de fora. Ele sabe que é um dos nossos pilares, e quando está na média dele é um zagueiro de seleção, como já mostrou, já foi chamado à seleção brasileira. É um jogador que tem todas as valências e as capacidades para jogar ao mais alto nível. Portanto, foi mais por gestão de energia, para jogar na máxima força, com o Gomes e com o Bruno hoje, e veremos no próximo. O Alá, vocês sabem, ele saiu completamente esgotado. Felizmente, no último jogo, ele não se lesionou, portanto, teve que ficar de fora 3 dias, nem sequer treinou. Nem sequer o levamos ao Juventude. Eu tenho alguma dificuldade, salvo raras exceções, o jogador está lesionado e passar logo para titular. Te perguntas depois, mas o Gomes fez isso. Só pedir uma desculpa por um errinho meu. Como aqui a gente sobe a live em Full HD, acho que vocês perceberam que ficou uma faixa preta lateral. É porque eu não tinha puxado Eu tava vendo que tava estranho alguma coisa, mas não tinha visto o que era. Agora, quando a câmera desligou, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu peço desculpa por isso, foi uma falha minha, porque eu vim do YouTube direto pra cá e eu troquei o fundo da live, né? É uma faixa ali, eu achei que a faixa... então, acho que muita gente não reparou. Eu só percebi porque minha câmera desligou. Peço desculpa aí, tá, galera? O Gomes é um caso à parte, ele é o nosso Robocop. Portanto, é o nosso líder e, portanto, o Alá não. O Alá vinha de lesão e o Alá, como vocês sabem, é um jogador que foi trabalhado ao longo deste tempo. Já o ano passado, este ano igual, tem entrado muito bem.
Jogou de início muito bem contra o LDU, hoje entrou com o jogo mais partido, ainda mais sobressai todas as características que ele tem, progressão, drible, velocidade. Mas não falei muito dele, não vale a pena falar muito dele, porque... Aqui, ó, tá vendo? E aqui, cara, eu vou te falar uma coisa. Aqui é o ator, tá? Presta atenção. Ah, não vale falar muito dele, porque senão vai acabar vendendo, mas o intuito é vender. Tá bom, gente? Aqui é o ator Abel, tá? Tipo, ele vai dar a entender que se falar muito é vendido, mas lógico que o clube quer vender, gente. O clube quer vender sempre, cara. O clube forma pra vender. Ele forma pra colocar na Europa. Entendeu? Mas é lógico que aqui é aquela coisa. Tô escondendo do mercado. O Abel. É óbvio, é óbvio. Mas o pior é que eu acho que tem os dois lados, entendeu? Acho que tem os dois lados. Ele falar que não quer, porque não quer, mas ao mesmo tempo. Lembra quando ele fala que ele é peça importante pro cara ser vendido? Isso daqui. Aqui dá pra perceber, cara. Que como a gente assiste todas aí, dá pra perceber. Que já vendemos jogadores que chegam, né? Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele, né? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi eu. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base. E aí é o vizinho? Então, a gente descobriu depois de anos, o vizinho é o Crespo? Não, acho que quando ele falou do vizinho, nem tinha o Crespo ainda no São Paulo, ou tinha. Esse aí é o vizinho, então? A gente descobriu só em 2025? É, pode ser, né? É porque o Crespo, quem não entendeu, o Crespo deu uma declaração sobre o Palmeiras, parte financeira e tal. E o que o Abel tá falando aqui, ele tá mostrando o outro lado da moeda, entendeu? E vender jogadores, os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim... A geração do bilhão, do 1 bilhão, e talvez não atingiu no primeiro momento aquela expectativa. Tem um vídeo meu, pesquisa lá. Geração do bilhão, que é antes dos atletas da primeira safra serem vendidos. A gente fez uma projeção das vendas e entendemos que se caso atingisse uma expectativa mínima, o Palmeiras ganharia 1 bilhão. E o que aconteceu? O João Paulo Sampaio confirmou esses valores um ano depois, mais ou menos. Como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez. Mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo. E é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso. Está bem? E era... Boa noite, Abel. Você falou já um pouco sobre essa questão das mudanças de calendário, né, e como é que isso vai afetar o Palmeiras de certa forma, com jogadores que vocês vão perder nesse período de data FIFA, né, sendo convocados. E além disso, por conta dessas mudanças, já na reta final do campeonato, o Palmeiras vai fazer 3 jogos, né, fora de casa, por conta dessas trocas aí de jogos. E eu queria ouvir da tua opinião, assim, de como se você foi consultado, né, sobre essas mudanças, de que forma você as viu e de que forma isso impacta o teu trabalho. Assim, não vale a pena muito... O teu colega fez uma pergunta, eu falei aquilo que eu senti e dei a minha opinião. Mas eu adapto-me, certo? É assim, as regras do jogo são assim, ok. Mas não deveria ser assim, não deveria ser assim. Um jogo de cada vez, o teu colega estava-me a dizer como é que se prepara, é jogo a jogo,
perceber como é que os nossos jogadores recuperam, perceber quais são as consequências de cada jogo, perceber como é que os nossos atletas estão depois de 2 dias. Há jogadores que têm uma capacidade de recuperação mais rápida, há jogadores que têm uma capacidade de recuperação mais lenta, há jogadores que chegam ao final de cada jogo e têm traumas diferentes dos outros. Uma coisa é trauma muscular, que é extremamente perigoso, outra coisa é um trauma no osso em que tem só equador e não há risco de lesão. Portanto, eu entendo essa tua pergunta do calendário, é o que é. Nós sabíamos no início do ano, em função do Mundial que tivemos no meio, da paragem que teve que existir, dos jogos que iam ser feitos em cima uns dos outros, da necessidade de ter que acabar o campeonato o mais cedo possível, porque em janeiro já estamos a competir outra vez. Enfim, há decisões difíceis que têm que ser tomadas, algumas delas já foram tomadas e para não estarem a dizer que eu só critico, porque eu não critico, eu estou aqui para contribuir, para aprender e respeitar muito aquilo que são a tradição e a história do futebol brasileiro. Mas, como em tudo na vida, nós temos que inovar, temos que dar passos à frente, temos que fazer alterações que nos ajudem a ser melhores. Algumas já foram dadas e vão ser vistas para o ano, mas outras terão que ser dadas, doa a quem doer, custa quem custar. Mas, como te disse, estamos preparados para aquilo que tu disseste. As circunstâncias são as que são e nós temos que estar preparados para dar essa resposta. Se é melhor ou pior, não te sei dizer. Se é normal, não. Claro que não é normal, mas em função do contexto, como o teu colega disse, não há como, não é? Estamos a encher chouriços, mete lá para dentro, pom, e alguém vai ganhar, alguém vai ficar em primeiro, alguém há de ganhar, não é? Isto é assim que funciona, alguém vai ganhar. Mas, como te disse, respeitamos tudo, percebemos o contexto, o calendário é este. Tenho a certeza que no futuro será cada vez melhor, ainda que demore a mudar. Como te disse, estou aqui há 5 anos. Em 5 anos já começou-se a ver, pelo menos este ano, mudanças. Isto é um bom sinal. Está bem? Obrigado, Abel. Pô, coletiva finalizando. Pedi o like de vocês. Foi 20 e poucos minutos da coletiva, 23 minutos da coletiva. Pouquinho também ali da nossa opinião. Peço para vocês deixarem aí o like se curtiram. A minha opinião já foi dada, né? A questão do calendário. Eu preciso ver essas adaptações do brasileiro começando antes. Eu, sinceramente, ainda não tenho uma opinião concreta sobre isso. Eu começaria pela Copa do Brasil, ou seja, eu encurtaria a Copa do Brasil para cá e não mexeria com o brasileiro, entendeu? Mas vamos ver. Talvez seja positivo, né? E a gente ainda vai conversar bastante até o jogo do Mirassol, o jogo do Santos, né? E que esse mês vai ser um mês de ansiedade. A cada semaninha é um mês de ansiedade. Meu amigo Loki, graças a Deus acabou. É só não ver, pô. Se tiver ruim pra você aí a coletiva do Abel ou a live, é só não ver. É simples. Ninguém é obrigado a ver. Pedir pra quem chegou até o final deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso ajuda o canal. Se tiver o botão de hypa também, que ajuda bastante, beleza? Tamo junto, tem 2 vídeos hoje.